Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro, continuando a nossa saga da alienação fiduciária. Falando de alienação fiduciária, gostaria de agradecer mais uma vez, continuamos aqui com a bancada formada. Muito obrigado, doutor Ivan, pela participação, obrigado, pela presença. Seguimos aí com o tema. Dona Lohane, muito obrigado, continuando aqui com a gente, um tema tão complicado, cheio de cuidados, muito obrigado pela presença. Obrigada novamente pelo convite, vamos em frente. Doutora, vou começar já passando a bola para a senhora para perguntar a respeito da possibilidade de penhora de direitos. Isso é possível na alienação fiduciária? Penhora de direitos. Bom, já foi discutido bastante a questão da penhora dos direitos do devedor. Na verdade, a penhora da propriedade mesmo não seria possível, afinal a propriedade foi alienada fiduciariamente ao credor, mas a propriedade dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante seria possível. Algo que eu até conversei já com o doutor Ivan e que não se discute muito seria a penhora dos direitos do credor. Porque as pessoas falam, a propriedade está com o credor. Mas será que está mesmo? Pode ser feita a penhora da propriedade? A gente tem que lembrar que é uma propriedade fiduciária. E até o Código Civil, quando trata da propriedade fiduciária, ele tem um artigo que fala, não se aplica a propriedade fiduciária todo o regime da propriedade. Então, eu acho que também deveria ingressar a penhora dos direitos do credor e não a penhora da própria propriedade. Isso tem que ser analisado com muito cuidado na hora do mandado, porque eu imagino que se chegar um mandado de penhora da própria propriedade, isso tem que ser solicitado um esclarecimento para o magistrado para que se saiba que será a penhora dos direitos, não da própria propriedade. Essa questão da natureza do direito do credor fiduciário, isso é muito interessante. E é sempre uma coisa que a gente analisa, estuda com um certo desconforto. Parece que alguma coisa não encaixa muito bem. Isso tem uma razão de ser. Porque isso é uma transposição de um instituto do Common Law, que é o Instituto Trust, que não é exatamente algo que se conforma à nossa tradição romanística germânica, né? Então é claro que alguns encaixes dele não vão ficar perfeitos. Então é uma propriedade, mas não é bem assim. É uma propriedade muito restrita, muito diferente, muito peculiar, né? Que tem uma aparência muito mais de direito de garantia e, portanto, uma analogia com a própria hipoteca, com características próprias, do que com propriedade efetivamente. Agora, se a gente for pensar, né, eu posso penhorar uma hipoteca, pensar por analogia, né? Será que faz sentido? O que me parece que faz mais sentido neste caso é efetivamente que se penhore, na verdade, o direito de crédito do credor, crédito esse que, por conta da acessoriedade, do direito de garantia, vai ser acompanhado pela alienação fiduciária em garantia. Então, eu acho que o que entraria no registro nesse caso, de maneira geral, seria lá a menção de que aquele crédito agora pertence ao fulano, ou melhor, pertence não, mas foi penhorado pelo fulano, eventualmente quando ele for adjudicado, arrematado, enfim, vai passar aquele credor, e por conseguinte, aquele direito de garantia agora acompanha o crédito que é para aquele novo credor. Mas no ato de registro, porque eu confesso que eu não acho que caberia o ingresso. Nem mesmo da questão da penhora do crédito acompanhada daquela garantia. Mas da penhora do crédito levada ao registro, né? Sim, porque, exato. Assim, que a penhora é possível, sim. Eu acho que ela é possível. Sim, sim. Que a obrigação, eu não tenho dúvida. Mas economicamente faz sentido, porque é um direito acessório, quer dizer, eu só vejo possibilidade desse direito aí circular, e circular até mesmo, pensando em termos de penhora, né, ou mesmo da execução, se acompanhado do próprio crédito que está sendo garantido. Mas eu estava pensando no ato em si, na realização do ato em si. Certo. No ingresso de alguma coisa no RI. Eu acho que o ingresso da penhora do direito do devedor já é bem pacificado, que isso ingressa no RI. Porque seria um direito... Direito à reaquisição, perfeito. Mas e o que tem o credor, efetivamente? Não é? Qual que é a expressão econômica do direito que o credor fiduciário tem? É o crédito. Eu não vejo como o direito do credor fiduciário, enquanto direito real, desligado do crédito, ele não tem expressão econômica. Doutores, mais uma aflição. Limite temporal para a purgação da mora. Doutora. Limite temporal. Qual é o nosso tempo para essa purgação? Bom, a gente tem o prazo de 15 dias fixado na lei para a purgação da mora. Bom, o prazo é esse. Para a gente começar, o prazo aqui seria em dia útil ou corrido?
Que essa já é né? Até a Corregedoria deu uma decisão em procedimentos administrativos, fazendo uma distinção, mas mantendo o prazo em dia corrido. Em dia corrido, sim. Houve uma discussão por causa da entrada em vigor do novo CPC, se aplicaria, mas realmente... Que eu acho acertado. O expediente administrativo não faria nenhum sentido esse prazo em dia corrido, em dia útil, como estabelece o CPC. Ficamos em dia corridos. Mas é que a decisão da Corregedoria tinha a ver com o processo administrativo. Exato. E o prazo recursal aí sim contado em dia útil, mas acho que para purgação da mora, eu confesso que quando isso foi estabelecido, eu tive um receio de começar a pipocar anulações aí por conta de... Felizmente não aconteceu. Não. É, mas desculpa, doutora, não, só porque sim, essa é uma questão já é a primeira que aparece já na frente. Realmente, acho que essa questão ainda vai ser muito discutida, porque o novo CPC veio com uma alteração dizendo que ele se aplica subsidiariamente ao processo administrativo, algo que não existia no CPC de 73. Então, só que, enfim, não é possível aplicar toda a lógica do CPC a todos os procedimentos administrativos. É o artigo 15 do CPC. Então isso realmente tem que ser analisado caso a caso, com temperamento. Eu acho que no caso da alienação fiduciária ficou tranquilo que não se aplica. Na verdade, seria uma execução extrajudicial sem aplicação desse prazo. Mas, enfim, o prazo inicial, 15 dias corridos. Houve uma alteração recente para o caso de contratos habitacionais, com fundos decorrentes do FAR, Programa Minha Casa Minha Vida, onde há um prazo de respiro ali de 30 dias, mas não é para pagamento no registro de imóveis. No registro de imóveis o prazo é 15 dias. O que acontece muitas vezes é que entre o período do pagamento e a consolidação, o devedor entra em contato com o credor e fala, olha, não continua a execução não, me dá mais uns 2 dias, eu deposito para você, e aí se extingue esse procedimento. E para contratos habitacionais, a lei falou, vamos dar um prazo aí de respiro de 30 dias para a gente conseguir manter esses contratos. Agora, o que acontecia antes da última alteração, da 9.514, é que o STJ chegou a permitir que essa purgação fosse feita após a consolidação da propriedade. Pois havia um artigo na 9.514 que mandava aplicar subsidiariamente o Decreto-Lei 70 da execução extrajudicial das hipotecas. E lá era permitido que houvesse a purgação da mora até o auto de arrematação, até a assinatura do auto. Aí o STJ falou, não, então na alienação fiduciária também você pode purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. Era uma decisão complicada porque, enfim, hipoteca, alienação fiduciária, e após a consolidação da propriedade, não é possível você reverter essa propriedade. A propriedade já é do credor, não é possível você reverter ao devedor por purgação da mora. Não há mais contrato para ser mantido por purgação. O contrato já se encerrou. Não tem mais suporte fático ali. Então, para resolver isso, veio uma alteração legislativa e falou, olha, não se aplica mais o Decreto-Lei 70 à alienação fiduciária, só se aplica às hipotecas regradas pelo 9.514. Então, acho que com isso ficou definido que purgação da mora é só até a consolidação. O que essa alteração legislativa trouxe também é o direito de preferência do devedor para readquirir o imóvel até o leilão. Mas nesse caso, não com purgação da mora e reavivamento do contrato, que já se extinguiu, mas uma nova aquisição. Tem 2 questões aí que eu acho interessantes. Na verdade, campo acadêmico, né, não uma questão efetivamente prática, porque a gente já tem a solução prática. Eu ficava um pouco desconfortável com essa intimação do devedor para pagar após consolidação do STJ, uma questão simples. Ele não faz nem parte mais de relação jurídica nenhuma. Sim, certo. Né? Eu consolidei, eu já saio da premissa de que quem está vendendo algo é o proprietário, que é o credor. Então, era desconfortável essa ideia de falar, olha, eu vou vender algo que já é meu, porque você não pagou. Então, o direito de preferência, acho que foi o melhor acomodado, mas sem dúvida, nova relação jurídica, novo registro. Impostos. Absolutamente uma nova realidade. Um ponto que eu já vi em ações judiciais. Este prazo dos 30 dias. Decorreu o prazo de 15 dias para a purgação da mora. Não houve o pagamento.
até esses 30 dias, o que daria aquela soma dos 45 para fins de consolidação, eu já peguei ações judiciais com pedido de tutela de urgência, em que o devedor fala o seguinte, olha, eu estou nesse prazo dos 30 dias, eu já mandei e-mails, mas eu não consigo saber qual que é o valor. Então eu quero que seja indicada primeiro solicitado para que o banco indique o valor, mas suspenda a consolidação porque pagar eu quero. Inclusive posso depositar judicialmente. E aí é interessante, por quê? Porque ainda que o devedor queira, se o banco não falar qual é o valor... fica a discussão. É um direito subjetivo como é que ele faz? Eu quero pagar. Estou no prazo desses 30 de consolidação. Me parece que o espírito da lei foi garantir realmente um direito ao pagamento. Exato. Né? Acho que a mudança da lei é possibilitar que o devedor, a todo custo, a qualquer momento, lógico que com algumas modulações de quanto ele vai pagar, ele pague. Sim, porque não faria nenhum sentido falar, não, a gente só quer que a execução seja mais demorada. Exato, porque vamos pensar antes dessa modificação legislativa, né? Então, muito bem, 15 dias. O devedor tem direito de pagar, não comporta qualquer oposição do credor, ele já vai apresentar os valores lá anteriormente, pagou aquilo ali, tudo bem, está extinto o procedimento, purgou a mora. Né? Antes da mudança na lei, após os 15 dias, o devedor tinha um direito de pagar? Controverso, hein? Talvez fosse o caso dele negociar com o credor, se o credor entendesse ali que o valor oferecido para ele é suficiente. Quer dizer, para o registro de imóveis o que ia acontecer, que como a consolidação da propriedade não é automática, ela depende do requerimento do credor, o credor não requeriria a consolidação, aquilo ali continuaria da mesma maneira, quer dizer, a gente continuaria tendo o registro da alienação fiduciária na matrícula, enfim, até que tivesse um novo procedimento, aquilo ficaria daquela maneira, né? Agora, me parece que a mudança legislativa expressamente, então, deu um direito ao devedor, nestes casos específicos, também de pagar nesse prazo, mas, evidentemente, ele tem que ter o valor que ele vai precisar pagar, né? Se não for oferecido o valor que é devido para ele nesse período aí, quer dizer, ele não vai ter como exercer esse direito. De fato, esse é um ponto que a lei não trouxe, mas que... O pagamento mantém o contrato. Perfeito, é o direito dele de manter o contrato pagando. Realmente é algo que se pensar e melhorar um pouquinho a dicção e quando for apresentada a memória de cálculo para o registro de imóveis, já de repente incluir as parcelas desses 30 dias, que não é o registrador que vai conferir, não é. Mas que ele já fica ciente de que vai pagar diretamente ao credor naquele período. Né? Pagamento direto ao credor. Acho que... Qual a consequência para fins de desistência do encerramento do procedimento? O que acontece, assim, a lei não prevê uma necessidade de desistência formal. Então, o que acontece na prática é que o credor não procura o registro de imóveis para consolidação, não promove os leilões e o procedimento fica parado. Mas para resolver o caso desses procedimentos que ficavam lá parados no registro de imóveis, a normativa da Corregedoria de São Paulo prevê um prazo de 120 dias para encerramento desse procedimento. Após os 120 dias, se não houver consolidação ou a execução dos leilões, precisaria de nova intimação e novo procedimento para que se execute. Perfeito, é onde eu ia entrar. Quer dizer, a lei não prevê um prazo máximo para o procedimento. Então, em tese, nessas situações, né, em que houvesse o pagamento diretamente ao credor, e o credor, de fato, não solicitasse o cancelamento da prenotação, eu teria uma prenotação ali se mantendo ad eterno, com problemas, porque na própria certidão de matrícula vai haver lá sempre uma indicação de que tem o protocolo número tal no contraditório, portanto, quer dizer, isso é um problema, isso é uma questão para o proprietário do imóvel. Em tese, mesmo depois que ele terminasse de pagar lá o valor da dívida e fosse cancelada a alienação fiduciária em garantia, aquela prenotação daquela intimação continuaria valendo. Então é muito saudável a existência desse prazo máximo de 120 dias, porque ainda que não haja pedido de desistência, a prenotação vai ser cancelada quando expirado esse prazo, sem as precauções pelo credor no sentido de requerer a consolidação da propriedade. Né? Então, de fato, isso é muito saudável que seja assim. Doutor, a última questão. Imóvel com registro de incorporação imobiliária, ele é passível de alienação fiduciária? Sim, é possível que se faça alienação fiduciária desse imóvel. O credor passa a ser aí o responsável? Não, é importante que se diga isso. Não se trata de uma assunção da incorporação, né? O credor não vai passar a ser o construtor ou o responsável pela alienação fiduciária. Ele só vai receber aquele empreendimento como garantia. Entendi. E aí, muito bem, as fichas auxiliares lá vão ser abertas lá das unidades futuras, né? Vai haver o transporte da garantia para elas
ou isso fica apenas, como diz, no imóvel lá da matrícula mãe do terreno onde foi registrada a garantia? Porque a questão é interessante, isso está em discussão, se é aplicável para a alienação fiduciária em garantia também aquela súmula no sentido de que a hipoteca lá do terreno não atinge os adquirentes das unidades. Isso é algo que está em discussão no momento e é um tema interessantíssimo, né? E me parece, mas ao que parece, não tem uma decisão que já não é nesse sentido. Mas que o razoável, à luz de toda a sistemática dos registros públicos, registros de imóveis, seria de que se a garantia fosse anterior à aquisição, o adquirente já adquiriria sabendo da existência da garantia e, portanto, submetido aos seus efeitos. Mas me parece que já há decisão judicial no sentido de que se aplica aquela súmula também e, portanto, isso não atingiria os adquirentes das unidades. Mas é algo aí que está em debate. Ótimo. Doutores, mais uma vez, a gente vai aí encaminhando para o nosso encerramento. Muito obrigado aos senhores. Doutora, queria agradecer demais a participação. Os problemas, sem dúvida, não eram sensíveis. A gente conseguiu, acredito que, apresentar, não súmulas vinculantes, que sempre foi a nossa ideia aqui de trabalhar, mas que pelo menos com enunciados que pudessem esclarecer e ajudar aí todo mundo que assiste a gente. Muito obrigado pela presença da senhora. Bom, obrigado novamente pelo convite. Enfim, não conseguimos as súmulas vinculantes, mas acho que pelo menos mais perguntas para um próximo programa. Sem dúvida alguma, isso já está combinado, hein, doutor? Certamente. Só durante essas discussões aqui já me ocorreram várias outras que a gente pode. Eu já pensei em algumas também. Sempre um prazer, muito obrigado, até o próximo. Muito obrigado, senhores. Até a próxima oportunidade. Até mais, gente. Tchau, tchau.